Graças a Deus toda honra, a Deus toda glória. Toda honra, toda glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és maravilhoso, Jesus. Amado, presta atenção como é importante nos cumprimentarmos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu em muitos lugares, apareceu a todos os discípulos. E em todas as suas aparições, ele pronunciou: paz seja convosco. Porque a paz prepara a alma, prepara o espírito para receber o ensinamento, receber os milagres. E o principal, o Espírito Santo, que eleva a fé e te leva à salvação. Jesus dizia: paz seja convosco, preparando os discípulos para receberem a bênção, num local assim como esse, num local parecido com esse. Preste atenção, Jesus chegava na reunião e dizia estas palavras em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Versículo 21. E disse-lhe Jesus: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Presta atenção, irmão. Nas palavras paz e soprou. E disse-lhe Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. E disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E a quem perdoardes os pecados, será perdoado. Irmão, olha a autoridade outorgada por Jesus aos apóstolos, aos pastores. Isso é muito sério, é muito importante, é muito forte. E a quem perdoardes os pecados, será perdoado. E a quem reter, será retido. João 20, 21 e 22. Jesus, quando ressuscitou, apareceu a mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 6. Paulo disse na sua época, no dia que ele escreveu, que dos 500, muitos estavam vivos até aquele dia que Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, versículo 6. E no mesmo capítulo, versículo 8, Paulo continua: e por último, ele apareceu a mim, apareceu ao próprio Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, um testemunho maravilhoso de Paulo. O mistério de Deus é muito sério, é muito importante. Antes da palavra, é meu costume, é de praxe, eu fazer uma oração com afirmação e pedir a paz para todos nós, porque onde há paz, o Espírito Santo traz o conhecimento espiritual. E quem quiser paz para toda semana, é só me acompanhar em pensamento. Fique à vontade. Vamos fazer uma oração. Na verdade, é a minha introdução com a afirmação. Vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, que a tua paz seja sentida, até vista aqui na tua igreja. Senhor, que a tua paz reine em todo o nosso corpo, alma, mente e espírito. E com a tua misericórdia nos dê força para pôr em prática a tua palavra com atitude. Pregar com ação, com nossa atitude, é o mais importante. Senhor, purifica nossos lábios
Senhor, purifica nossos lábios para falar o teu nome com alegria eterna, porque somos eternos. Nossa essência é eterna. A essência é tudo que temos de bom. Foi o Senhor que nos deu, veio de dentro de ti para dentro de nós, o sopro da vida, o começo de tudo. Está em Jó 32, versículo 8, Isaías 42, versículo 5, e etc. Amém. Escuta, são muitos versículos que falam sobre o sopro de Deus. São mais de 300 versículos. Vou ler apenas um. Isaías, capítulo 42, versículo 5, diz assim: o Senhor que criou o universo e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, e dá a respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Isaías 42, verso 5. É do sopro de Deus que vem os nossos atributos, nossa ação, nossa razão, nosso entendimento, nosso conhecimento, nossa alma, nosso espírito, porque, na verdade, não somos um corpo de carne que recebemos um espírito, somos um espírito que ganhamos um corpo de carne. Escuta, Eclesiastes 12, verso 7. A carne é pó, e ao pó voltará. Eclesiastes 12, verso 7. A carne fica, evapora, mas a essência sobe e ganhamos um novo corpo espiritual, um corpo de luz. O corpo terrestre, o mundo conhece. O corpo celeste vamos conhecer no nome e com o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja de Cristo. Nada prevalecerá. Fiz a introdução com a afirmação falando sobre o sopro divino. Vou falar sobre as profecias vinda direta de Deus. Elas são concluídas. Vamos confirmar, revelar as passagens mais poderosas, mais lindas, as mais importantes da Bíblia. As profecias e as promessas de Deus no Antigo Testamento que se cumpriram nitidamente, fielmente. O mundo está ansioso, duvidoso, mas todas as promessas de Deus se cumpriram, literalmente, assim como se cumpriu no Velho Testamento, se cumprirá as do Novo Testamento. Vamos dar um passeio na Escritura Sagrada, vamos examinar a Escritura Sagrada. Amado, na verdade, vamos relembrar ao mundo como se cumpriu as profecias do Velho Testamento há 2022 anos atrás. Jesus é do Velho e do Novo. Assim como se cumpriu no Velho Testamento, se cumprirá no Novo Testamento. E peço o Espírito Santo para eliminar as vontades da carne, para fazermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é esta que estamos fazendo, examinando a Escritura Sagrada para adquirir o conhecimento espiritual. Veja bem, a falta que faz o conhecimento espiritual. Foram mais de 300 profecias falando sobre a vinda de Cristo. E todas se cumpriu literalmente. Se cumpriu 100% em Jesus. Mesmo assim, os religiosos não acreditaram, não conheceram quem era Jesus. Escuta, preste atenção.
todos nós examinamos as Escrituras Sagradas. Todos nós amamos a Bíblia, sim ou não? Oséias capítulo 4, versículo 6 fala forte sobre ler mais a Bíblia. Ele diz que o povo de Israel foi destruído por falta de conhecimento espiritual. Quando falamos Oséias 4, versículo 6, é apenas para lembrar que é examinando as Escrituras que recebemos a fé. Não existe fé sem examinar a Escritura, sem examinar a Escritura Sagrada. A fé sem conhecimento, sem saber quem é Jesus, é uma fé morta, é uma fé fraca. É muito sério, é muito importante. Escuta o que diz no capítulo 1, verso 6 de João. João diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos tomassem o conhecimento. Preste atenção. Tomar o quê? O conhecimento. Continuando. Para que todos tomassem o conhecimento que ele, Jesus, já estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 7, 10 e 11. 7 pulando por 10 e o 11. Amado, como a palavra é esclarecedora, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João veio para esclarecer, para testemunhar, para testificar que a luz é Jesus. João cansou de ensinar, de dizer quem era Jesus. Por fim, João Batista chamou eles de raça de víbora, porque as víboras, ainda que fossem pequenas em tamanho, eram grandes enganadoras, enganavam facilmente, se passando por gravetos secos. E os fariseus também queriam enganar, se passando por cristão. Mas eles não enganaram João. Então João dizia, em Mateus 3, verso 9, não pense que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 9. Os fariseus religiosos de Israel, eles conheciam a história de Deus, mas não conheciam o principal, o Deus da história. Por isso, nada acontecia. Eles conheciam a história de Deus, mas não sabia quem era Jesus. Mais de 300 profecias se cumprindo em Jesus, mas eles não creram e não sabiam quem era Jesus. Não examinaram a Escritura. A mulher samaritana achou que sabia. Escuta, a mulher samaritana falou que sabia, mas o próprio Jesus falou que não adianta ter a história e não ter a glória de Deus. Eles adoravam o que não conhecia, adoravam ser religioso. Eram fariseus religiosos. A mulher samaritana, mesmo falando que sabia, Jesus pregou para elas. Os fariseus oravam e nada acontecia, porque eles eram fariseu, não sabia quem era Jesus. Eu vou responder quem é Jesus. Eu vou falar no final quem é Jesus. Saber a história o mundo sabe, mas não é isso
Eu vou falar quem é Jesus. Eu vou perguntar também sobre Oséias 4, verso 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento espiritual. No final, vai ter tudo a ver com a palavra. Amém? Israel sofre até hoje porque não sabem quem é Jesus. Não tomaram conhecimento. O que Paulo testemunhou, o que Paulo escreveu, não foi só Jesus que ressuscitou. Foram mais de 500 irmãos. E Paulo afirmou que eles andavam pela cidade, mas eles não querem saber quem é Jesus, para manter as suas grandezas religiosas. Até hoje, para manter as suas grandezas religiosas, os seus títulos, até hoje. Quem quiser pode falar quem é Jesus. Eu vou responder, mas antes vou falar sobre a profecia de Cristo. Vocês lembram no início da introdução? Eu falei, se o mundo lesse as Escrituras Sagradas e se interessasse por elas, eles conheceriam não só de ouvir falar as histórias, mas eles aceitariam viver, andar com Jesus. Vamos juntos ver e reviver as profecias de Isaías no Velho Testamento, que vão refletir com os fatos acontecidos com Jesus no Novo Testamento. São coisas que o acaso seria impossível de concretizar, de acontecer. Vou ler 3 a 4 versículos que Isaías profetizou há 700 anos antes do nascimento de Cristo, antes dele descer, viver com o povo. E vou ler uns 3 a 4 versículos no Novo Testamento, onde vão se refletir como espelho com as profecias ditas por Isaías há quase 1000 anos antes da vinda de Deus. Da vinda de Jesus. Na verdade, há 700 anos antes do nascimento de Cristo. E todas se cumpriram nitidamente. Mesmo assim, não tomaram conhecimento quem era Jesus. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz assim: porque brotará um rebento no tronco de Jessé e julgará os pobres com equidade. Abre aspas. Equidade é bem diferente de justiça. É assim, é tratar o pobre com o mesmo respeito que se trata um rei. É tratar um mendigo do mesmo jeito que trata um príncipe. Ele recebera o espírito de conhecimento que todos nós receba também o mesmo espírito. Fecha aspas. Continuando a leitura. Isaías capítulo 11, verso 14. Diz: portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Se cumpriu quando Jesus veio, ficou com o povo 33 anos em Israel, fazendo milagre e maravilhas, e o povo não sabia quem era Jesus. Veja bem, se passaram 700 anos que Isaías profetizou o nome Emanuel. O nome Emanuel é Deus conosco, é Deus com o povo. O único Deus que se fez conhecido, ele veio e habitou 33 anos com o povo judeu, para que todas as profecias se cumprissem nele. Mas mesmo assim, eles rejeitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando a leitura. Isaías capítulo 53, verso 4, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Versículo 12.
pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirão eles as suas vestes. E foi contado com os transgressores. No versículo 12, ele intercedeu pelos seus transgressores. Isto se cumpre na cruz, no Novo Testamento, quando ele diz assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Se passaram quase 1000 anos, 733 anos, para todas as profecias de Isaías se cumprissem no próprio Jesus. Agora eu vou ler no Novo Testamento todas as profecias se reflete como espelho no Novo Testamento. Vamos examinar, vamos entrar na história, vamos ler 3 a 4 versículos no Novo Testamento. Mateus capítulo 27, verso 35. Os soldados prendem Jesus e crucificam. Mateus 27, verso 35. E havendo os soldados crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: repartirão entre si as suas vestes. O livro de Mateus, idêntico ao de João, no capítulo 19, versículo 24, confirma o mesmo fato, a mesma verdade. Para confirmar o mesmo fato, a mesma verdade. João 19, versículo 24. Disseram os soldados, uns aos outros: lancemos sorte sobre a túnica, para ver de quem será. E isso foi assim, para que se cumprisse a Escritura, e não tomaram conhecimento quem era Jesus. Verso 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, Maria, e vendo o seu discípulo, que ele amava, presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E no versículo 27, Jesus, vendo ali o discípulo a qual ele mais amava, disse: eis aí sua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo abriu o coração do discípulo, e ele recebeu verdadeiramente como sua mãe no seu coração e também em sua casa. Neste versículo foi citado só um discípulo, para que se cumprisse o que foi dito: prenderão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele quis dizer, os discípulos fugirão. Jesus disse isso porque eles ainda não sabiam quem era Jesus. Jesus, com os 2 braços abertos, do alto da cruz, olhou para baixo e só viu um discípulo e as 3 Maria. Ele viu tudo se cumprir nitidamente. Presta atenção à confirmação no livro de João, capítulo 19, verso 29. Diz: e sabendo, vou repetir, e sabendo Jesus que estava ali um vaso cheio de vinagre, disse: tenho sede. Encheram uma esponja e, pondo no isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ele sabia que toda a Escritura tinha se cumprido nele. E Jesus tomou força e disse: Pai, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, e houve trevas, escureceu a terra por 3 horas. Era a hora sexta. Amado, hora sexta, porque era costume de Roma dividir o dia na hora sexta. Representava meio-dia. O sol brilhava e houve uma escuridão total até a hora 9. A hora 9 era igual às 3 da tarde. Foi citada a hora para nos mostrar
que era no vigor do dia e houve uma escuridão total. Era a própria natureza fazendo o seu protesto. Versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas indo a Jesus e vendo-o já morto, não o quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aqueles que ouviu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabes tu que é verdade. O que disse, para que também vós creias. João 19, verso 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías, que disse: nenhum dos seus ossos será quebrado. Para não haver dúvida, este é o Messias, o Filho de Deus. Mesmo assim, o povo rejeitaram. Verso 36. Outra vez diz a Escritura: verão aquele que foi transpassado. Preste atenção à explicação deste versículo. E outra vez está falando, está profetizando para nós, hoje. Assim como se cumpriu a profecia do Velho Testamento, se cumprirá essa do Novo Testamento. Preste atenção. Outra vez diz a Escritura, quer dizer, assim como foi profetizado por Isaías no Velho Testamento, porque Jesus está no Novo, mas está no Velho também. Porque isso os anjos fez questão de profetizar, deixar escrito para nós, hoje, no Novo Testamento, para todos nós, diz assim: veremos aquele que foi transpassado, do mesmo jeito que subiu, ele descerá para buscar a sua igreja. Na verdade, buscar todos nós. Continuando, esta é a nossa certeza. Esta é a certeza da volta dele, e toda a terra o verá. Do mesmo jeito que subiu, ele voltará. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Amado, já estou relembrando sobre a segunda vinda de Cristo, a qual o mundo ainda duvida. Mas Jesus está explicando tudo. E Jesus está explicando tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Eu já estou relembrando sobre a segunda vinda de Cristo, a qual o mundo ainda duvida, mas nós estamos preparados, porque na primeira, todo o povo judeu não estava preparado, não tomou o conhecimento que era Jesus. Quem era Jesus? E pagam um alto preço até nos dias de hoje. Preste atenção. Povo escolhido, querido, e não tomou conhecimento, não examinou as Escrituras. Quem tem mais de 300 profecias sobre toda a sua vida? Repetindo. Que tem mais de 300 profecias sobre toda a sua vida. São coisas que o acaso seria impossível de realizar. Desde o seu nascimento até a morte, e morte de cruz, em todas, e, vou repetir, irmão, seria impossível de realizar, desde o seu nascimento até a morte e morte de cruz, em todos os seus dias,
foi cumprindo as Escrituras Sagradas em Jesus. Mas é aqui que entra Oséias 4, verso 6. Vocês lembram o que Oséias falou? É assim: o meu povo, esse povo que Oséias fala, era o povo de Deus. Eu falei que ia perguntar, né? Oséias diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento espiritual. Não leram a Escritura Sagrada para adquirir o conhecimento espiritual. Eles eram religiosos e não sabiam quem era Jesus, porque se soubesse, não teriam rejeitado. No começo, eu falei que eles conheciam um Jesus da história, das religiões. Eu vou falar quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a Bíblia Sagrada. Jesus é a Bíblia Sagrada. Jesus é as promessas da Bíblia. Jesus é a luz do mundo. Ele é a palavra de Deus. Mas ele separa o antigo do novo. Mas a Bíblia é todas as promessas de Deus. E todas vão se cumprir, assim como já se cumpriu no antigo, se cumprirá no novo. A palavra tem que se cumprir na vida dos crentes, dos que crer, sem duvidar, sem duvidar. Amado, se Deus me conceder mais uma oportunidade, vou falar sobre a segunda vinda. Todos nós sabemos, os sinais estão aí. Peste, esta Covid-19 é uma peste. Peste, terremoto, guerra, etc, etc, etc. A guerra já está aí. Estamos preparados? Sim. Mas olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. Gosto de Hebreus 12, versículo 14. Diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, a frase a santificação, ficamos tranquilos, porque a palavra diz que todos que oram há tempo de ser perdoado, de ser atendido, é santificado. Logo, sendo santificado, é santo. E a boa revelação é que toda igreja é santa, porque eu sei que toda igreja ora há tempo de ser perdoada, há tempo de ser atendida, pede perdão há tempo de ser atendida. A igreja pode dar um amém por isso? Amado, vou parar para ganhar tempo. Eu agradeço a oportunidade, continuo orando pela vida e a saúde de todos vocês. Em contrapartida, peço as orações não só por mim, mas por toda a minha família. Vamos ficar em pé e fazer uma oração agradecendo esta palavra.